Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André, professor de futebol da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba. Primeiro, quero agradecer a vocês que acompanham as aulas em nosso canal do YouTube. Para você que está assistindo pela primeira vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa é a aula de número 20. Aqui eu pretendo demonstrar como o futebol ele ultrapassa os limites do esporte. Através do futebol, nós podemos aprender sobre outras disciplinas. E o tema de hoje, futebol e geopolítica. Como o futebol se relaciona com a geopolítica? Então, primeiro eu pesquisei no Google, no Wikipédia, o que é geopolítica. Achei esta definição. Vocês podem ler. Aí são as relações territoriais envolvendo os países no plano internacional. A geopolítica é um campo de conhecimento multidisciplinar. Isso quer dizer que, para entendê-la, é preciso conhecer um pouco de geografia, história, política, filosofia, etc. E uma dica, para entender melhor esta aula, vocês podem pesquisar o que são as ciências humanas e as ciências sociais. Então vamos lá, o tema central da aula de hoje é a vida de um homem, a vida de um ex-jogador de futebol chamado Predrag Pasic. Pasic é o sobrenome dele, uma história muito bonita. Ele nasceu em 1958, na cidade de Sarajevo, na antiga Iugoslávia. A Iugoslávia não existe mais, pois seu território foi dividido e criado outros países, onde era a Iugoslávia, como nós vimos na aula anterior. O Pasic foi um jogador de futebol, meio atacante habilidoso, chegou a disputar uma Copa do Mundo em 1982 na Espanha. E ele é fundador da escola de futebol chamada Bubamara. Não sei se estou falando com a pronúncia certa, mas ele é fundador dessa escolinha de futebol que existe até hoje, chamada Bubamara. E hoje nós vamos falar a história não do Pasic jogador, mas do Pasic professor, dessa história muito bonita da escolinha de futebol. Primeiro, a gente tem que entender um pouco o que foi a Guerra da Bósnia. Esse conflito que aconteceu entre os anos de 1992 e 1995, considerado pelos estudiosos a maior transformação geopolítica do século XX. Foram conflitos étnicos e religiosos e graves problemas socioeconômicos que fizeram estourar essa guerra. E um dos episódios mais marcantes da Guerra da Bósnia foi o cerco de Sarajevo. Essa cidade chamada Sarajevo, que é a cidade natal do Pasic. E a cidade que ele diz amar tanto. E justamente por querer fazer algo de bom para a sua cidade, ele funda a escola de futebol chamada Bubamara. Vamos entender um pouco mais sobre essa escolinha de futebol. Ela foi fundada na cidade de Sarajevo durante a Guerra da Bósnia. O Pasic anunciou a criação da escolinha em uma rádio da época, dizendo a data e o local de aula. Ele diz que não tinha certeza se aquilo daria certo devido à situação de guerra. Mas na primeira aula apareceram mais de 200 crianças. As aulas eram realizadas em um ginásio, em um território do Exército Internacional que intermediava o conflito naquela época. Mas o simples fato de chegar até a escolinha já era um grande desafio e um ato de muita coragem, tanto para as crianças quanto para o próprio Pasic e os outros professores. Lembrando que aconteciam
bombardeios e tiroteios constantemente na cidade de Sarajevo. Então, chegar até a escolinha já era um ato de muita coragem. Não era fácil. E aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante da escolinha de futebol. Ela aceitava crianças de todas as etnias. Lembram que a Guerra da Bósnia foi motivada por conflitos étnicos. Existia muita tensão entre as etnias, um ódio mesmo entre as pessoas de etnias diferentes. E a escolinha aceitava crianças de todas as etnias, um fato muito relevante para a época. Agora vocês vão ver a grandeza desse homem. Quando estourou a guerra, o Pasic havia acabado de encerrar sua carreira como jogador de futebol e foi convidado para treinar a equipe do Stuttgart, da Alemanha, equipe esta que ele havia atuado quando foi jogador de futebol. Mas ele não aceitou o convite como treinador. E aí, eu repito, olha a grandeza desse homem. Ele teve a oportunidade de deixar uma cidade durante a guerra, num período difícil, muito perigoso, onde ele poderia ganhar muito bem, um ótimo salário e viver confortavelmente na Alemanha. Mas não, ele quis ficar em Sarajevo. Olha essa frase dele: não abandonarei meus amigos e minha cidade natal. Cidade que ele disse amar tanto. Ele queria fazer algo de concreto, ele queria ajudar principalmente as crianças que viviam uma situação tão difícil durante a guerra. Ele amava tanto a cidade que ele queria fazer algo, ele queria ajudar. Olha essa outra frase dele, que bonita. A escolinha de futebol era um lugar maravilhoso, um lugar que, durante bombardeios, durante aquela tensão da guerra, era um lugar onde as crianças poderiam sonhar, poderiam ter um momento prazeroso. E olha que interessante, a escolinha de futebol Bumamara revelou 2 jogadores profissionais da atualidade. Um deles, o Dzeko, um craque da seleção da Bósnia que participou da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O Dzeko já jogou em grandes equipes da Europa, inclusive o Manchester City. Atualmente está na Roma. E o Zukanovic, que atua no Gent da Bélgica. O Zukanovic, por sinal, foi aluno da escolinha quando criança durante a guerra. Então, quer dizer, a escolinha rendeu bons frutos. E eu acho muito bonita essa história porque é uma história de esperança, é uma história de resistência e superação através do futebol. O futebol foi uma ferramenta de transformação para aquelas crianças. E vejam que interessante essa imagem. Esse rapaz foi aluno da escolinha quando criança, durante a guerra. E quando a guerra terminou, ele se formou em educação física e hoje em dia ele é professor da escolinha de futebol. Ou seja, ele é um retrato de como a escolinha ajudou as crianças durante o período tão difícil da guerra. Olha essas imagens. A cidade de Sarajevo durante a guerra da Bósnia e durante o cerco de Sarajevo, a cidade que foi palco de batalhas muito sangrentas. Ó, o prédio cheio de buracos de bala, esse prédio destruído. E aqui vemos a Sarajevo hoje em dia. Podemos notar que é uma cidade muito bonita, por sinal. E vamos terminar com a imagem desse grande homem que fez esse trabalho muito bonito de esperança através do futebol. O Pasic. Olha que interessante, aqui era uma figurinha da época da Copa do Mundo de 82, que foi realizada na Espanha.
Olha o nome dele aqui. E essa é a bandeira da antiga Iugoslávia, que não existe mais. E aqui a figurinha do tempo que ele atuava como jogador de futebol. E aqui o Pašić, hoje em dia, com a bola de futebol. Esse grande homem que realizou esse trabalho magnífico. Essa história é muito bonita. Então, com a mensagem de esperança através do futebol, eu encerro a aula de hoje. Inscrevam-se em nosso canal do YouTube, deixe seus comentários, sua curtida e até a próxima aula. Valeu!